Olá, pessoal. Hoje iremos falar um pouco sobre a teoria estruturalista. Essa leitura a gente consegue encontrar no livro de Chiavenato, no capítulo 12, né, dessa teoria estruturalista, das páginas 287 a 321. Essa abordagem, ela surgiu em relação às práticas administrativas injustas causada pela Revolução Industrial. Então, quando a gente fala da teoria da burocracia e quando a gente fala da teoria da teoria estruturalista, a gente fala sobre com a burocracia, ênfase na estrutura. Estruturalista, ênfase na estrutura e nas pessoas e no ambiente. Olha só que interessante. E quando a gente fala um pouco sobre, decorrer um pouco mais sobre a administração clássica, a teoria das relações humanas, a teoria da burocracia, no caso da burocracia, né, burocrática, a gente fala o seguinte: na clássica, a estrutura é um conjunto formal de dois ou mais elementos que permanece inalterados, mesmo com as alterações ou a alteração de alguns dos seus elementos. Então, é bem importante que a gente tenha isso. Mesmo que haja uma alteração do elemento, não há uma. Ela permanece inalterada. Quando a gente fala das relações humanas, a gente também está falando de estruturalismo, é um método que se estuda os elementos com relação a uma totalidade, em seu total. Já está voltado para o todo, né? E para o relacionamento entre as partes. Então, quando a gente pensa sobre essas ações, é bem legal pensar que o estruturalismo ele pensa num todo. Aí, na burocrática, a gente fala que o todo ele é o maior do que a soma das partes. Então, quando você soma esse relacionamento entre as partes, dentro da burocracia, dentro da burocrática, é isso daí. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas tipologias das organizações. E, primeiramente, vamos falar um pouco, esquematizar o que é tipologia. A tipologia, ela é um esquema que os pesquisadores ou um pesquisador propõe como forma de ordenar o conhecimento sobre as organizações e ele faz um mapeamento dos aspectos que são escolhidos para uma determinada investigação. Então, nós podemos falar que há diferença entre essas organizações. Nenhuma organização é igual à outra. Porém, todas elas apresentam algumas características que permitem classificar em tipos. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses pesquisadores, essas tipologias do Amitai Etizione, né? Etizione, desculpa, e também sobre Brown, né? O Peter Brown e o Richard Scott. Tá ok? A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Quando a gente fala da tipologia do Etizione, a gente fala sobre a classificação da organização. Então, quando a gente fala dessa tipologia, a gente fala que ela é corretiva, tá? Desculpa, coercitiva, tá? Ela é utilitária e normativa. Quando a gente fala do meio de controle dessa tipologia, a gente fala que no meio de controle ele é físico, material e normativo, tá ok? Quando a gente fala do controle utilizado por essa tipologia, a gente fala sobre que nesse controle tem os prêmios e as punições, incentivos econômicos, valores sociais, morais e éticos, tá? Quando a gente fala do envolvimento desse indivíduo dentro dessa tipologia, a gente fala que o envolvimento dele é alienativo, é muito calculista e é também moral. Quando a gente fala de permanência sobre essa questão do indivíduo nessa tipologia, a gente fala que esse indivíduo permanece por conta da coerção, por conta do medo, por conta da ameaça, entendeu? Por conta de interesse, vantagens, convicção, ideologia, entendeu? A permanência dele está ligado a isso tudo.
Quando a gente fala de alguns exemplos, a gente fala sobre prisão, as empresas em geral, né, surge, né, como exemplo nessa tipologia, as universidades e igreja estão dentro dessa tipologia, desse tipo de classificação. Então, esses são os exemplos de alguma. Então, é só você pensar numa prisão, você pensar numa empresa geral e pensar nas universidades e igreja. Por quê? Porque elas trabalham com isso tudo. Quando você pensa no controle, vamos pensar aqui na universidade. Você tem a questão do prêmio, você tem a punição caso você não faça um determinado trabalho. Acaba sendo, não deveria ser assim, mas acaba sendo esse tipo de punição. Então, quando a gente relata um geral sobre essa tipologia, a gente está falando que ela tem a ênfase no sistema de psicossociais, né, das organizações. Ela dá ênfase a esse sistema psicossocial das organizações, tá? Ela tem como desvantagem a pouca atenção dada à estrutura, ao ambiente externo. Ela não olha para fora da empresa ou para fora da determinada organização. Ela fica baseada muito dentro da organização. E ela também é uma tipologia unidimensional, tá? Baseada nos tipos de controle. Ela controla muito. Quando a gente começa a estudar um pouco sobre a tipologia de Brown e Scott, vocês vão ver que é um pouquinho mais aberta, né? Por exemplo, para esses autores, as organizações estão inseridas em comunidades, se relacionando a todo tempo. Então, ela precisa estar uma com as outras, entendeu? Então, esse relacionamento é com a organização e com seus clientes. Entendeu? Olha só que legal. Essa tipologia é baseada no beneficiário da organização. Ela é baseada nesse beneficiário da organização. Então, ela beneficia toda a organização, tanto o interno quanto o externo. Quando a gente pensa lá dessa tipologia aqui, ó, ela está baseada somente no externo. Tá vendo aqui, ó? Está baseada somente nesse externo aqui, ó. Quando a gente fala de Brown e Scott, externo e interno. Olha só que interessante, já começa a melhorar. Aí a gente trouxe aqui um outro quadrinho, fazendo, né, também um quadrante sobre a tipologia, dessa tipologia aqui, ó, de Etzioni. A gente vem aqui, ó, faz também da de Scott. O tipo de organização, né, ele é beneficiário mútuo, tá? Ele beneficia mutuamente a todos. Ele tem um interesse comercial, então são interesses comerciais, serviços e Estado, tá? O beneficiário, os próprios membros da organização. Aí quando a gente pensa os proprietários, acionistas da organização, os clientes, o público em geral. Então todos estão aqui dentro, né, dessa tipologia. Alguns exemplos. Lá a gente falou sobre igreja, prisão, universidade. Olha só que interessante. Aqui fala de associação ou associações profissionais cooperativas, sociedades anônimas ou empresas familiares, hospitais, universidades também podem trabalhar dessa forma, militar, correio, saneamento. Então, olha só, há uma abrangência para todos, o público em geral, tá? E aqui, ó, ao cliente, né? O serviço ao cliente, que aí está ligado, interligado a essa base. Quando a gente fala desse ambiente organizacional, a gente fala sobre as organizações têm como a principal razão, né, da sua existência em atingir objetivos específicos. E o que seria isso? Eu quero vender mais. Vender mais o quê? Ela precisa ser específico. Por exemplo, eu vou utilizar aqui um carro popular da Volkswagen, da Fiat, que é mais fácil. O Fiat Uno foi uma que mais vende, né? Então, essa Fiat Uno, ela precisa vender mais. Ah, não, mas a gente precisa vender outro tipo de carro da Fiat, entendeu? Então, é um objetivo específico, tá? Quando a gente fala também que uma empresa pode ter mais de um objetivo,
em um mesmo tempo. Aí entra assim, eu quero vender mais Fiat, mas também quero vender mais Doblô. Entendeu? Então, o que fazer? Ela não precisa ficar, vamos atingir esse objetivo, vamos atingir aquele objetivo. Não, ela pode querer e formatar vários tipos de objetivos. Também, como há várias organizações no mercado, também pode ocorrer de algumas terem objetivos semelhantes, tornando-as concorrentes direto, tá? E aí, volta aqui, eu vou utilizar aqui a Volks novamente, junto com a Fiat, elas têm esse mesmo objetivo e elas oferecem algumas coisas que são similares. Por exemplo, quando eu falei da Fiat, né? Da Fiat Uno, aí a gente quando fala assim, é o mesmo objetivo do Gol da Volks. Então é isso que acontece. Então elas acabam sendo concorrente direto porque os carros são praticamente vão atingir os mesmos públicos. Tá ok? Então, os estruturalistas visualizam as organizações inseridas no ambiente social, político e econômico. E a gente fala, ela visa todo, um todo. Então, essa estrutura, essa teoria estruturalista, ela é bem importante quando é bem aplicada, porque você não pensa somente em um setor, mas você pensa na organização no seu geral. Então, esse é o nosso comentário de hoje e até uma próxima.